sem relacionamento. Se você lê Êxodo e o contexto histórico, não havia relacionamento entre a geração hebraica do Egito, que nasceu Israel, e Deus. Aí Deus, por meio de Moisés, vai preparar e tira a geração de Abraão do Egito. Capítulo 24 do Êxodo. Ô Brian, aí Deus diz, chama Moisés e faz uma proposta. Porque Deus tirou Israel do Egito e leva para o deserto, rumo à terra prometida. Mas para o povo chegar lá, Deus teria que guiar, tinha que ter relacionamento, que até aqui não tem. Aí Deus, no capítulo 24, versículo 1, ele propõe, por meio de Moisés, uma aliança. Versículo 3, o povo diz que vai obedecer tudo que Deus falou. Isso Israel. Quando o povo diz que vai obedecer o que Deus fez, aí Deus vai trabalhar em descer na terra de novo, porque desde o erro de Adão não há registro de intimidade do ser humano com Deus, relacionamento, exceto esporadicamente Abel e Enoque. Então, de uma forma coletiva, não havia. Aí Deus vai trabalhar, quando Israel firma uma aliança de fidelidade, aí Deus diz, agora eu vou preparar de novo um local geográfico na terra, porque o dilúvio levou o Éden. Vou preparar, disse Deus, um lugar geográfico para me relacionar com Israel. Aí Deus, capítulo 25 do Êxodo, primeira coisa, Deus diz a Moisés, diga ao povo que traga ofertas, para quê? A construção de um lugar móvel, chamado tabernáculo. Depois que o povo trouxe a oferta, aí Deus vai instruir Moisés, e a primeira peça, a primeira coisa, está no versículo 10, aí Deus diz, Moisés, faze uma arca de madeira de cetim, e ela deve ser coberta de ouro por dentro e por fora, e esta arca vai ser entronizada no lugar mais íntimo de Deus, o Santo dos Santos. Veja que isso, o lugar mais escuro do tabernáculo era o lugar santo dos santos. A cortina, o tecido era escuro. Então lá dentro de onde a arca era para ser colocada, não havia luz, porque o candeeiro, o candelabro, ficava antes do véu. Então lá dentro só tinha relacionamento se tivesse intimidade. Como por exemplo, o lugar era escuro, só tinha arca. Para você ter uma ideia, se hoje faltar energia aqui, geral, você vai ter dificuldade de encontrar a porta. Mas se você tiver na sua casa, você pode estar onde tiver. Se faltar energia, você vai à cozinha, você vai ao quarto, você vai ao banheiro, porque tem intimidade com o local. Então, para entrar na arca diante de Deus, tinha que ter intimidade. Aí Deus vai trabalhar no relacionamento. Veja que do capítulo 24 do Êxodo até o capítulo 40, totaliza 15 capítulos. Deus trabalhando no lugar de relacionamento. Capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, Moisés terminou toda a obra do tabernáculo. Versículo 34, o culto, a adoração entrou em execução. Versículo 35, diz a Bíblia que agora, desde o Gênesis, a glória de Deus desce e enche toda a casa, de ponto que a glória na terra foi tão grande que Moisés não podia entrar na tenda, porque a glória de Deus encheu o tabernáculo. Agora está Deus de novo morando na terra e relacionando com o ser humano. Quando a gente sai do livro do Êxodo, eu não vim, me perdoe, mas a minha história é bíblica, eu não vim aqui prometer nada que eu não posso, além da Bíblia. Então quando a gente sai do Êxodo e entra no livro de Levítico, você vai ouvir que Deus no livro de Levítico vai preparar como o povo se chegar a ele, como ter relacionamento. Primeiro a arca, agora os holocaustos, os sacrifícios, os rituais. Capítulo 2 do Levítico, versículo 13, aí Deus vai fazer uma aliança pessoal, duradoura, com a geração
que saiu do Egito. Veja que no versículo 13 de Levítico, Deus diz que todas as ofertas que eles fizessem, tinha que ter sal. E o sal era a aliança entre Deus e ele, e a geração. Por que tinha que ter sal? Porque entre os hebreus, o sal fazia parte de um ápice de aliança. Por exemplo, se eu fosse da época, queria fazer uma aliança de intimidade duradoura com o pastor Leandro, eu convidava ele para comer na minha casa e depois eu ia comer na dele. Isso implicava dizer que a gente fechava a aliança. Ele comeu do meu sal e eu do dele. Por quê? O sal tinha que ter. Porque os ingredientes do sal são perenes, são duradouros. Ele demora. É fácil tirar o sabor do sal, não é fácil. Então simbolizava o sal, que a aliança era inquebrável, era duradoura. Então Israel concordou. Aí se alguém duvidasse, não, mas eu vou desmanchar esta aliança, e eu dizia, não vai ser fácil, porque há sal entre mim e ele. Então dizia que era uma aliança inquebrável. Só que esta aliança vai ser ratificada se você entrar, sair do Êxodo e dos Levíticos e entrar em Número. Você vai ver que Deus, por conta desta aliança de sal, vai guerrear as guerras de Israel. E qual era o segredo? Quer ter vitória? A arca tem que estar na frente. Quer ter vitória? A arca simboliza a presença. Se a arca tem, os inimigos tremiam. Se a arca está, a terra tremia. E a vitória era garantida.